Maravilha, vamos para a prática? Estou ansioso aqui Vamos para já lá. mexer, pegar um investimento aqui. Pode falar os exemplos aí e eu vou executando aqui enquanto você fala. Vamos lá, vamos começar então pela aplicação. Então, aqui a gente tem aquela formatação que eu expliquei, né? Que são 4 variáveis, né? Então, aqui, não adianta, pessoal, preencher as 4. É uma calculadora, ele vai entregar alguma para a gente. Então, se tem 4, a gente tem que preencher só 3. E aí é legal, porque a gente vai poder ficar brincando aqui nessa calculadora, mexendo em diversos fatores. Vamos fazer aqui, por exemplo, um caso que muita gente sonha, né? Todo mundo sonha com aquele primeiro milhão. Então, no cenário que a gente quer chegar no primeiro milhão? Então, a gente vai colocar lá embaixo, no valor obtido ao final, R$ 1 milhão. E aí, a gente também pode colocar nessa brincadeira aí uma meta de tempo, né? Então, tem uma meta de chegar ao primeiro R$ 1 milhão em 3 anos, 36 meses, por exemplo. Então, vamos botar lá que a gente vai ter 36 meses para chegar no R$ 1 milhão. Beleza. Aí, o que a gente pode colocar agora para finalizar e fazer a primeira simulação? Eu posso colocar que eu vou investir esse dinheiro para chegar a R$ 1 milhão em 36 meses e eu quero saber quanto que eu tenho que colocar por mês. Então, eu vou dar o quê? O valor da taxa que esse investimento vai me render. Então, eu vou considerar que eu tenho um investimento e esse investimento me rende 0,2 ao mês. 0,20, perdão. 0,20. Isso. 0,20 ao mês. Então, o que eu estou falando aqui nessa situação? Eu quero saber quanto eu preciso colocar numa aplicação financeira que renda 0,2 ao mês em 3 anos para chegar a R$ 1 milhão. E aí eu precisaria, por mês, chegar em R$ 26 mil aqui de aporte todo mês. Então, todo mês eu preciso aportar R$ 26.764,01. Aí você fala, poxa, não, isso aí é difícil, né? Para você conseguir poupar para aportar R$ É uma 26 boa grana. é muito tempo. É uma É boa muito grana. dinheiro, né? Então, vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos botar em 10 anos, que acho que é um prazo um pouco mais palatável. Então, vamos mexer ali nos meses e botar 120. Aí você só... Isso, perfeito. Aí botou 120 meses. Você já viu que o seu dispêndio, né, o seu sacrifício mensal já cai bastante. Cai para 7.366,85. Né? Vamos mexer agora, vamos continuar com esses 120 meses, vamos mexer agora um pouco na taxa, vamos ver se a gente colocando um investimento que tem uma taxa de retorno um pouco maior, o quanto isso pode economizar no nosso aporte mensal. Vamos botar 0,50? Já cai para 6 mil. Então, o que a gente está observando com essas simulações, pessoal? Conforme a gente aumenta o tempo, conforme a gente aumenta a taxa que a gente ganha nesse investimento, menor é o nosso sacrifício, menor é o nosso esforço para conseguir aportar mensalmente. Né? Perfeito. Então, aqui a gente vai simulando. Magnífico, é um exercício maravilhoso. Agora sim, vamos colocar num pouquinho algo mais acessível. Vamos pensar então que aquela pessoa tem R$ 500 por mês para investir, ou enfim, ela sobra R$ 500, ela está na poupança hoje. Imagino que seja o maior consumo ali de entre 1.000 aspas, investimento, né? A poupança. Então, todo mês ela está colocando R$ 500 ali na poupança. Como é que ela pode pensar em um investimento melhor? Como é que funciona essa parte? Legal. Hoje a gente tem a caderneta de poupança ainda sendo a aplicação favorita, queridinha dos brasileiros. O que a gente percebe ainda, apesar dos últimos anos, porém, que houve uma migração de recursos da poupança para outros investimentos. Investimentos um pouco mais sofisticados e que também têm um retorno melhor. Né? Então, nesse caso, é interessante porque há uma oportunidade, por exemplo, de você sair da poupança e ir para o mercado de renda fixa e conseguir um retorno melhor. Então, você vai sair muitas vezes de uma taxa muito baixa. Por exemplo, só para dar uma ideia, acho que vale a pena a gente contextualizar o que você ganha botando na poupança. O que você ganha botando na poupança hoje é 70% da taxa Selic, mais a TR. Então, vamos lá. Qual o resultado disso tudo hoje? A taxa Selic hoje tem um valor de 2,75, a taxa de 2,75 ao ano. Então, hoje, se você coloca e considera que a taxa Selic permanecerá por 2,75 ao ano, você tem que a sua aplicação na caderneta de poupança está dando 70% disso. Então, só para pegar aqui esse exemplo, 2,75,
70% é 1,92. Então, você vai ganhar 1,92 ao ano com essa aplicação de poupança, né? O que a gente consegue ver de oportunidade hoje? Se a gente coloca esse dinheiro em outras aplicações, por exemplo, Tesouro Direto, já há uma melhora significativa nesse resultado. Fundos de investimento, mercado de ações, se você tiver prazo para isso, você pode conseguir melhorar essa taxa, né? Você pode conseguir melhorar essa taxa, principalmente quando a gente olha um prazo um pouco mais extenso, né? Mas, para a gente não entrar nessa comparação com outros tipos de investimento, vamos ficar no básico. O que a pessoa pode melhorar? Vamos colocar no conta que a gente comentou agora há pouco, vamos usar o Tesouro Selic como exemplo. O Tesouro Selic, hoje, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver que o Tesouro Selic é um título do governo, ou seja, você está emprestando para o governo, e ele vai te oferecer uma taxa no Tesouro Selic 2024 de taxa Selic mais um 0 ponto alguma coisa, que está mais ou menos 0,2. Então, hoje, esse título, se você comprar esse título hoje, ele vai estar te pagando a Selic do período mais 0,2. Então, voltando para o nosso caso, que a Selic está 2,75, você vai ter um ganho total de 2,92, de 2,95 ao ano. Muito melhor que a poupança. É muito melhor que a poupança. Mas aí tem uma coisa que o pessoal gosta de comentar e a gente não pode deixar de comentar, que é: a poupança não paga imposto. Justo, não paga imposto mesmo. Não paga imposto mesmo. Mas o Tesouro paga. Beleza. Só que o Tesouro paga um imposto que tem uma regra de tempo, em que, se você fica mais de 2 anos, você paga 15% do lucro. Não é de tudo, é do lucro. Então, se você coloca esses 15% de imposto em cima da Selic, que ele está pagando a Selic 100% da Selic mais 0,2, desconta 15% de lucro, ainda fica muito acima da poupança. Ah, Renan, mas eu vou ficar pouco tempo, quero ficar só 6 meses, quero ficar 2 meses. Não tem problema. Aí você vai pagar um imposto um pouco maior, porque a lógica de imposto é o seguinte: quanto mais tempo você fica, menos você paga em termos de alíquota, em termos de percentual. Então, aqui no caso, você vai chegar a um percentual de 22,5%. Então, eu deixei 2 meses lá. Vou pagar 22,5% de imposto relacionado ao valor do meu rendimento, do meu lucro. Só que, se você pegar esse 22,5% descontado 100% da Selic, mais esse 0,2% que ele está pagando, ainda assim vai ser um valor maior do que os 70% da Selic líquido que a poupança oferece. Então, a poupança, ela tem essa comparação, ela perde nessa comparação. E tem um outro fator importante de poupança que muitas vezes as pessoas não se lembram, que é o seguinte: a poupança, ela tem uma regra de remuneração que a gente chama de mês aniversário. Ou seja, você precisa esperar um mês para ganhar a rentabilidade. Então, se eu botei hoje, no dia 23 de abril, 24 de abril, esse investimento na poupança, eu tenho que esperar 23 de maio para poder ter um rendimento. Se eu botei 10 mil reais e eu tiver que resgatar esse dinheiro no dia 1º de maio, eu não ganhei nada. O dinheiro ficou parado, porque ele não completou o ciclo de um mês, ele não fez aniversário. Agora, se eu coloco no Tesouro Selic, ele ganha um pouquinho todo dia. Ele pega a rentabilidade que ele vai te pagar e vai te pagando proporcionalmente um pouco todo dia. Então, você vê a rentabilidade sendo uma rentabilidade diária. A mesma coisa acontece também, pessoal, no Conta, né? No Conta, que tem ali 100% do CDI, que vocês devem colocar de vez em quando ali, na conta ali. O PicPay lançou isso também, né? O PicPay também tem isso, o Banco Inter também tem o CDB de liquidez diária. Então, esses investimentos que têm uma remuneração ali geralmente de 100% do CDI, que o CDI é o quê? O CDI é a taxa que os bancos emprestam entre si. Então, o Itaú empresta para o Bradesco para o Santander e tudo mais. E aí, essa taxa, ela tende a acompanhar a taxa Selic. Então, ela é muito próxima da taxa Selic. Então, se ele está pagando 100% do CDI, ele está pagando próximo de 2,75%. E aí, se você aplica mesmo assim o imposto, ainda assim fica acima da poupança e tem a mesma vantagem de ganhar um pouquinho todo dia. E aí tem um último argumento, que eu acho que é um argumento que existe ainda também sobre poupança, para quem defende, com unhas e dentes a poupança, que é a segurança. A poupança é segura, é mais segura que tudo. Qual que é o risco que a gente tem quando a gente investe na poupança? A gente está emprestando dinheiro para o banco, né? Então, se eu tenho uma poupança no Santander, eu estou emprestando na poupança, estou botando dinheiro na poupança, estou emprestando para o Santander. O meu risco é se o Santander quebrar. Se o Santander quebrar, eu posso perder o dinheiro. Tem lá um seguro chamado seguro do FGC, que cobre até 250 mil reais, mas
Enfim, trazendo só para o exemplo mais simples, né, o risco que a gente tem ao botar o dinheiro na poupança de Santander é o Santander fechar. Agora, se a gente coloca esse dinheiro no Tesouro Direto, o risco é o governo quebrar. E aí o que a gente fala em finanças? Que, em tese, numa determinada economia, num determinado país, o menor risco de crédito, o menor risco de quebra, de calote, é o do governo. Então, nesse caso, a gente consegue chegar numa situação que é rara em finanças, que é a gente consegue reduzir o risco e aumentar o retorno. No caso quando o cara sai da poupança e bota no tesouro, a gente consegue reduzir o risco e reduz o risco e aumenta o retorno. Porque, na regra geral de investimentos, para deixar aí para vocês também conhecerem, né, a regra é o meu risco é proporcional ao retorno. Então, se eu coloco mais, se eu tenho mais expectativa de retorno, eu tenho que aumentar o risco que eu ganho. Então, se a gente não está satisfeito com aquele 0,2 ao mês ali que a gente botou na aplicação aqui da calculadora do cidadão, a gente quer 0,5%, a gente quer 1%, a gente vai ter que colocar em produtos financeiros que tenham risco maior, porque o risco e o retorno andam na mesma direção, eles são diretamente proporcionais. Então, essa é uma outra regra que a gente usa muito, que eles têm que andar juntos, né? No caso da poupança para o tesouro, a gente ainda consegue fugir um pouco dessa regra, porque a gente vai colocar num risco menor, que é o risco do governo, e coloca numa taxa melhor, num retorno melhor. Maravilha, perfeito. Acho que foi muito completo aqui para a gente ter uma noção de investimentos, né? Saber como é que funciona essa parte.